muito boa noite. Estação Hamburgo desta quinta-feira, hoje 16 de abril de 2020, está no ar, não ao vivo ainda, né? Cada um de nós do seu home office, do seu escritório ou da sua casa, mas direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, através do nosso canal 14 da NET e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do aplicativo da nossa parceira CleanNet, da sua Clean TV. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. É você curtir, compartilhar, comentar. Comentários que não serão lidos ao longo desse programa, porque, como vocês sabem, ele está sendo gravado na tarde desta quinta-feira. Conosco uma bancada de educadores. E acho que assino embaixo quando eu falo do Gabriel. Aí do Fernando Marco e do Paulo Daniel eu tenho minhas dúvidas, assim. Brincadeiras à parte, queridos amigos. Com saudade do Fernando Marco, fazia tempo que eu não conversava com ele. Ontem batemos um papo numa live entre eu e ele, claro, né, Fernando? Senão seria impublicável a nossa live. Mas, evidentemente, com muita saudade desse nosso querido hamburguense, hoje cidadão de Porto Alegre, professor em Porto Alegre, professor lá em Alvorada, e continua advogado, músico, Fernando Marco, multifacetado. Não menos facetado, sempre múltiplo, Paulo Daniel Spolier, professor também, neste momento não mais do Estado, né? Há alguns anos já não mais professor estadual, mas ainda professor da Municipalidade de Novo Hamburgo, professor em Ivoti também, onde reside, né? E Gabriel Ferreira, professor em Novo Hamburgo e presidente do Sindiprof, né? O Sindicato dos Professores Municipais da nossa cidade de Novo Hamburgo, para discutir um pouco de tudo isso que a gente está vivendo, como fica a cabecinha dessas crianças, né? E como tem sido, vocês têm feito para alimentar seus alunos, como vocês estão discutindo isso com pais, como vocês estão vivendo esse momento, vocês como pais, o Fernando, o Paulo, o Paulo eu sei que está fazendo videoaulas para o Instituto de Educação, o Instituto Ivoti, né? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Gabriel Ferreira. Boa noite, obrigado pelo convite, Rodrigão. Um abraço para o Paulo, para o Fernando também. Fernando faz tempo, também não vejo. Participei de um programa, primeira vez na Vale, foi no programa do Fernando Marco. E o Paulo Daniel, colega de história, da mesma gangue aí dos historiadores da Unicinos. Tá bom, tá bom. Tu continua falando que tu é professor de história, Gabriel? Como? Tu continua falando que tu é professor de história? Não, eu acho que deve ter orgulho disso, né? Mas hoje em dia tá judiado ser professor dos humanos. Depois a gente vai ter que dar um jeito de explicar tudo que tem acontecido, né? Vai ser uma tarefa árdua. Tá bem. Fernando Marco, quanto tempo, Fernando? Que bom estar contigo. Pois é, Rodrigo. Eu já estou morando em Porto Alegre desde 2017, né? E a minha vida deu uma guinada mesmo, até porque hoje é um dia muito feliz pelo fato de estar participando dessa bancada e foi uma grata surpresa quando eu vi o rosto do Gabriel e o rosto do Paulo Daniel Spolier. Então, ainda mais com esse perfil grego agora que o Paulo apareceu ali na tela. Porque, para mim, a educação sempre foi um sonho. Sempre sonhei em ser professor. E aí, não fiz ainda. E, para mim, sempre foi um sonho. Sempre gostei muito, né? E sempre admirei muito os meus amigos que são professores. E por uma ironia do destino, quando eu coloquei os pés em Porto Alegre, em questão de alguns meses, eu já era professor em Alvorada, através de um concurso público. E depois de um tempo fui professor ainda no município de Gravataí, né? Uma turma muito querida, né? Todas as turmas assim que eu trabalhei, porque eu trabalho, como eu sou formado em pedagogia, eu trabalho sempre com os anos iniciais. E aí agora, a partir do ano passado, então, eu tive que abrir mão de Gravataí em função de Porto Alegre, fui chamado no concurso em Porto Alegre. Isso é um mundo novo para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, a questão da música, que eu trago sempre junto, né? E vocês estão falando aí em videoaula, eu já estava aqui preparando o meu quadro aqui, né? Vocês podem ver aqui atrás, aqui, talvez ele caia, né?
que esse aqui vai ser a minha videoaula de hoje, e depois eu posto lá para os alunos, então, do município de Alvorada e do município de Porto Alegre. E porque a pessoa só tá qualificada para fazer o debate sobre educação se pisou numa sala de aula. Eu sempre falei isso, sabe? Porque nos meus tempos de estágio, como estudante de pedagogia, quando a gente começa a ter a realidade com as crianças, principalmente, eu trabalho mais com criança e com pré-adolescente, a gente começa a entender a relação com a criança, a relação com as famílias, a relação com os colegas, e no mais, quando a gente vê, apesar de muitas vezes tem um barulho aí, né? Acho que tem algum telefone aí que está chamando e interferindo na ligação. Mas, finalizando, Rodrigo, e Gabriel e Paulo Daniel, só tem autoridade moral para falar sobre educação quem pisa em sala de aula, sabe? Então, a gente vê muitos aventureiros, assim, e o cidadão aquele que, com todo respeito, né, coça o dedão do pé, né, no sofá da sala, sentado ali, diz assim, a solução para esse país é a educação. Todo mundo sabe que é educação. Agora, quem está na linha de frente, quem está na ponta do atendimento, que no caso são os professores, né, e eu quero ser professor, né? Eu tive uma oportunidade, agora um convite da SMED de Alvorada para trabalhar no setor jurídico da SMED de Alvorada. Eu trabalhei 40 dias no setor e pedi para voltar para a sala de aula. Até porque eu passei 10 anos na prefeitura de Novo Hamburgo, vocês sabem, como cargo de confiança, né, trabalhando muitas vezes em serviços administrativos, né, e questões mais relacionadas ao direito. E aí eu pedi para a secretária, agradeci o convite, declinei o convite e voltei para a sala de aula. Então, a sala de aula é um ambiente mágico, é um ambiente que a gente se descobre, a gente constrói junto com os alunos, a gente aprende muito com os alunos e a gente passa um pouco do que a gente sabe, então, para essas crianças, para esses adolescentes que são o futuro do Brasil. Fernando Marco praticamente começou a Estação Hamburgo junto com a gente, esteve nos primeiros programas de estúdio, no primeiro, inclusive, muitos deles, né? Militou no nosso Estação Hamburgo, nossa Vale TV, durante muitos anos, agora um pouquinho mais afastado, mas só longe dos olhos, né, Fernando Marco? Pertinho do coração. Não, na realidade, sim, coração, sempre. Eu tenho três vínculos fortes com Novo Hamburgo, que se chama Estação Hamburgo, o saudoso Canal Aberto, que eu tive a honra de fazer, de travar nos grandes embates, né? Sobre questões de educação, de segurança pública, de saúde, de direito, enfim. Foi uma... Tu apresentava, né, Fernando? Uma lástima eu não poder mais apresentar o programa em função dos compromissos profissionais aqui em Porto Alegre. Mas eu tenho uma saudade imensa desse ambiente da Vale TV, inclusive do nosso estúdio ao vivo, que passada... O terceiro. Tu disse que eram 3... Não, é o Estação Hamburgo, o estúdio ao vivo e o canal aberto. São as três coisas que me vinculam fortemente a Novo Hamburgo, porque ali eu tive condições de debater e de conversar com, por exemplo, com o nosso querido Aurélio Decker, que a gente fez uma bancada com o Martin Behrendt, com o Aurélio Decker, com o João Ávila e com o falecido... Geraldo Halber. Geraldão, falecido Geraldão, né, que Deus o tenha. Eu tive a oportunidade de debater sobre a união homoafetiva, que inclusive deu até uma certa polêmica. Eu tive a oportunidade de debater sobre patrimônio histórico, de aprender junto com o Paulo Daniel, com as pessoas que militam nessa área. Tive a oportunidade, naquela época da greve, de chamar os professores, de chamar o Gabriel para participar também, para debater, né? Então, essas informações que não... A gente discutiu escola sem partido também, Fernando. Escola sem partido, exatamente, foi um grande debate, né? O professor Henrique Kesk, da Fevale. Com o professor, exatamente, com o professor Kesk, com o Evandro Kaufel-Schmidt, que participou do debate também. Então, tudo isso, eu acredito que enriqueceu muito a minha vivência. Perguntam muito, Fernando Marco. E onde é que está o Fernando que não participa mais do Estação Hamburgo? Eu disse, não, tá morando em Porto Alegre e tal. Eu disse, que bom! Quem falou que bom? Várias pessoas. Não, e aí, não, eu sei. Mesmo que às vezes a posição da estação era raivosa, não tua, mas os debates eram fortíssimos. Não temos mais debates como na tua época, Fernando Marco. Não, mas o que era bom naqueles debates é que, na realidade, assim, a gente se engalfinhava. Era uma peleia, era uma
era uma luta, né? Era um combate. Aí saía todo mundo, a gente ia para um boteco ali tomar um chopp, todo mundo abraçado. Então sempre Isso é verdade. O pior é que isso é exatamente assim. Paulo Daniel, Polier, muito boa noite. Que bom te ter conosco sempre, Paulo. Boa noite. Como nós estamos? Tudo bem com vocês? Seguros? Saudade de te abraçar também, Paulo. Igualmente. Coisa boa vê-los todos. Fernando, muita saudade dessa beldade que agora começou a em Porto Alegre, né? E não é só a beleza, a inteligência. Não era só uma questão, não era só um homem que dava legitimidade jurídica, dava uma legitimidade estética para o Estação Hamburgo. Eu lembro quando eu participava, tinha muito disso, assim, né? Tava legal o programa. Tu e o Evandro Kalfast-Schmidt discutiram, mas o mais legal é que tinha o Fernando Marco para embelezar o ambiente. Era bonito. Eu acho que justamente ele foi para Porto Alegre para mostrar que ele não é só um rostinho bonito, que ele tem muito talento. E sempre muito galanteador, né? Inclusive, eu ia de fatiota no canal aberto, se lembra? Sempre de fatiota. Mas então, gente, eu tô... Oi. Como é que foi a live do Baitaca, hein? Cara, fantástica a live do Baitaca. A hora que eu acessei, tinha 67 mil espectadores, cara. Eu acho que bateu a 100 mil espectadores. Eu achei muito legal, né? Maiara, Maraísa, sei lá como é o nome das meninas, desculpem, mas eu olhei... E ontem teve a do Hélio dos Passos, vocês assistiram? Nosso talento aqui de Flores da Cunha. Eu brinco sempre com o Uriel, o arquivista lá do Arquivo Público, ele é primo do Uriel, né? Eles têm essa pujança artística, né, cara? O Hélio dos Passos ontem matou a pau, uma live de 2 horas com o Hélio dos Passos. É um artista completo, né, Paulo? Ele dança, ele encanta, ele interpreta. Ele canta, né? É um poeta. Também, da mesma forma como o Fernando Marco, tem uma questão estética muito forte, né? Porque ele é belo. Claro. Ele é belo. Do ponto de vista histórico, Paulo Daniel e nosso professor de história, Gabriel, vamos combinar uma coisa? Família Castro ia se fartar nos dias de hoje fazendo live, né? 36 horas de live com um comandante Fidel, imagina? Regrava a internet. Apenas uma saudação. A rede mundial de computadores. Apenas uma pequena saudação. 12 horas depois, seguiu o comandante. Agora que tá na moda, a vitória. No meu cantinho onde eu moro, 50 horas depois, então aqui é a cozinha. A gente brincava no começo da estação e nos primórdios da minha chegada à Vale TV, que nós íamos fazer um programa chamado Falando Eternamente. É Fernando Marco, Valdir Aisman, Turcó, Anísio Eidelman e Marcos Fábio Copete, ia largar os 5 e passar pizza por debaixo da porta. Ia deixar a TV lá ligada, assim, ad eternum, né? Várias e várias eternidades falando. Senhores, vamos falar sério tanto quanto seja possível, Paulo Daniel. Conta para mim como é que é essa história do teu homônimo, o Paulo. Cara, pois é, já me perguntaram se era eu o tal do Paulo, aquele que, segundo consta aí... Bem claro que a vereadora Patrícia caiu numa pegadinha, né? Numa live dela. Vieram me perguntar, eu não sei por que acharam que era eu, né, cara? Não sei. Sério, tu foste a terceira pessoa, Rodrigo, a me perguntar se era eu. Eu disse, não, gente. Não era eu o tal Paulo, aquele lá. A hora que me mandaram aquilo, eu perguntei para aquela pessoa, foi o Paulo Daniel que fez isso? Foi o Chitaras que fez isso? Porque podia ter nascido tranquilamente um grupo como esse, assim. Cara, a gente poderia, mas não foi. Não foi. Ao que tudo indica, não foi. Nenhum membro do Chitaras Night Club, o rapaz lubrificado lá que tomou a saudação da vereadora. Eu liguei para a vereadora Patrícia, conversei com ela e ri muito com ela, evidentemente, e ela se divertiu. Inclusive, eu disse a ela e a alguns companheiros dela, para mim isso era uma jogada de marketing de guerrilha, porque ela foi lembrada em todos os WhatsApps da região nas últimas 24 horas com essa brincadeira, com essa sacanagem que fizeram com ela. Recentemente, Paulo Brito também caiu nessa, né? E a história está cheia de pegadinhas, assim. Hoje em dia, quando for ler um recado na internet, tem que ficar
de um telespectador e fica muito preocupado para ver se não tem uma pegadinha chegando aí na gente, né, Paulo? Uma pergunta para vocês, para os outros três aí. O Rodrigo eu sei que fez, porque é um agente da comunicação. O Gabriel, tenho que dar parabéns pela live que ele fez com o professor. Tu chegasse a fazer lá, Gabriel, como é que foi? Eu não pude assistir. Com o professor Nova, fiz. Isso. Quebrou a internet, foi mais que o Jorge Mateus, foi incrível. Foi fantástico. Fernando Marco, tu fez live, Fernando Marcos, nessa quarentena? Não, ainda não. Paulo, eu tô montando equipamento na sala aqui de casa para fazer uma live, e eu quero fazer uma live dedicada... Tá todo mundo fazendo. Mas eu quero fazer uma live com o público, chamando o público da noite de Novo Hamburgo. Os que frequentavam, por exemplo, o Boca Seca, atrás do Banco do Brasil. Os que da frequentavam... noite até as 2 horas da manhã ou depois das 2? Não, até as 2, porque no Boca Seca, os garçons ali pela meia-noite já começavam a olhar de cara feia para quem ficava, porque eles queriam ir para o Gigante do Vale na época, né? E para o Bailão da Charlau, que existia na época. Mas, Fernando Marcos chamando para os ex-frequentadores do Candeeiro, saudoso Candeeiro, né, Fernando Marcos? Bom, daí isso para quem tinha o Candeeiro Card na época, né? Que tinha credencial, né? Então tem tudo isso. Mas não, o Candeeiro até veio depois. Consta que muitos desses são imunes ao corona, é verdade isso? Gente, por favor, não dê pilha para o Fernando Marcos, senão ele começa a lembrar de outros tempos mais antigos. E nós vamos poder publicar essa live, essa nossa conversa. Mas assim, o Via Brasil, Boca Seca e o saudoso Dindas Bar, na esquina da Marcílio Dias com a Bento Gonçalves, que hoje funciona ali a Bichos e Companhia, a loja aquela pet shop. Então, esse pessoal que circulava por aquela época, eu vou fazer um repertório das músicas daquela época, das músicas que a gente cantava naquela época, daí incluindo Cazuza, Raul, umas coisas mais antigas que eu enfiava no repertório, tipo Lupicínio, enfim, eu vou fazer uma Cartola, claro, né? E aí eu vou fazer uma meia hora de uma live aqui no apartamento com uma caixinha de som voltada para a rua, eu moro em apartamento, voltada para os vizinhos aqui, para todo mundo participar, né? Para levar um pouco de alegria aí para as pessoas. Então a ideia é essa. Eu vou anunciar, eu vou fazer um... Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, que eu sou das poucas pessoas que eu conheço que ainda não fez nenhuma live nessa quarentena. Gravou um vídeo para o YouTube, que eu sei. Sim, eu estou fazendo, tive que montar um canal agora, né? Que eu também quero mostrar que eu não sou só um rostinho bonito, mas montei um canal para o YouTube para colocar os slime, para colocar para os alunos aqui do Instituto do Ensino Médio. Então, a gente tem que virar, o Gabriel sabe como é que é isso, a gente está tendo que virar 12 pessoas diferentes, né? Porque eu tenho que fazer vídeo, tenho que editar material escrito, PowerPoints, apresentações, procurar artigos e ir alimentando eles nesse sentido, né? Mas tem umas coisas engraçadas, não sei se vocês têm percebido, assim, dos repórteres e tal. Tem um cara aqui da Guaíba, eu acho que é o Gabardo, agora não me lembro qual é deles, que ele só grava direto da sala. Então, essa semana ele estava falando alguma coisa a respeito do Banco Central, não sei o quê, aquilo. Pai! Filha, espera. Pai! Filha, espera, o papai está trabalhando. Então, ele volta com aquela voz impostada e segue o rumo da conversa. Hoje de manhã eu estava gravando um vídeo aqui também para botar no tal do YouTube, e aí eu falando sobre o Gabriel, sabe qual é que é dessas? A formação das monarquias nacionais, os estados nacionais na Europa, e eu falando lá dos cavaleiros templários e a absorção deles, né, na ordem dos cavaleiros de Cristo, e aquilo na porta do escritório. Miau! Miau! A Doroteia queria entrar para participar. Daqui a pouco eu falei assim, gente, vocês estão escutando isso, né? Isso é minha gata querendo entrar aqui no escritório, né? Ai, Paulo Daniel, muito bom, muito bom. Ô, Paulo, mas como é que está dizer que isso está acontecendo agora aqui em casa, porque o vizinho tá... Esse barulho era o vizinho furando a parede, tá? Então, quando ele fura, eu desativo aqui o microfone para não vazar. Mas é aqui, ó, tá, começou de novo. Telefone vibrando na volta. Ao vivo, dá um socão na parede, cara. Pô, respeita, eu tô aqui num programa, pô. Ô Paulo, como é que está sendo essa interatividade com os alunos aí nesse período, hein? Os alunos estão se puxando, é um momento que dá para a gente tocar alguma coisa? Isso vai ter validade para essa gurizada, hein? Vai. Assim, no nosso caso aqui, Rodrigo, enquanto instituto,
a gente tem um perfil, né, até socioeconômico mesmo, de alunos que tem toda a disponibilidade de ter internet, computador, celular e tal, tem uma disponibilidade de tempo, porque a grande maioria não tem outra atividade senão o estudo, então a gente sim consegue ter um bom retorno, o feedback de ser bem produtivo, bem positivo, eles assistem os vídeos, eles leem o material, a gente já fez atividades, inclusive, né? Faz transmissão ao vivo pelo Hangouts, coisas assim. Então, a gente tem um feedback bem bom nesse sentido, né? São alunos do ensino médio, então eles já têm uma maturidade maior para compreender isso, né? O que me preocupa, e aí eu acho que o Gabriel pode falar até melhor que isso, é como é que nós vamos, que essa coisa, não, agora vai ser exercício à distância. Gente, eu já trabalhei na Rondônia, no Santo Afonso, na Roselândia, e eu sei que muitas vezes tu não tem como dar o exercício, por exemplo, um tema para os teus alunos, porque eles não têm uma mesa em casa para fazer o tema. Como é que tu vai justificar e legitimar agora em escola pública de periferia? Não, nós estamos fazendo aí lives no Facebook ou dando atividades pelo YouTube, mandando pelo WhatsApp, né? É um problema muito sério. O Fernando dá aula em Alvorada, ele sabe do que eu estou falando. Irmãos, não, Alvorada em Porto Alegre. Vai ter que assistir uma live no não sei aonde, no celular, na cozinha, na sala. Casa de 2 cômodos. Não exatamente. São outras realidades, né? Não, na realidade, assim, ó, eu sou professor em Alvorada, né? Até uma escola mais próxima do centro, então a realidade lá dos alunos, claro, não é uma escola particular, mas é uma escola ali em que os pais, muitos estão trabalhando, enfim. Agora, a gente sente a diferença no bairro Mário Quintana, que é o bairro que eu dou aula em Porto Alegre, e é um bairro de periferia mesmo, e lá a gente está postando essas atividades, né, nas redes sociais, e a gente sente que não está tendo um acompanhamento porque as crianças não têm acesso, né, os pré-adolescentes não têm acesso. Então, e aqueles que falam da questão do homeschooling, do homeschool, do EAD, né, para criança. Eu, na minha pequena experiência como educador de 3 anos, eu posso dizer para vocês que isso não funciona, porque são várias realidades diferentes numa mesma sala de aula, em que o professor precisa ter 3 currículos, né? Tu precisa adaptar currículo. Então, tu tem aquele pessoal que está mais adiante, tu tem aquele pessoal intermediário, tu tem aquele pessoal que simplesmente não foi alfabetizado, ou que não está alfabetizado, e daí não é culpa do professor, nem é uma culpa do sistema daí, né? Porque ali, numa escola, tu não tem uma rede de apoio, tu não tem a presença da rede, que teria que ter um psicólogo, teria que ter um psicopedagogo à disposição, né? Tu teria que ter uma série de profissionais para compor essa rede, que no fim tu tem o quê? Tu tem uma sala de aula, com várias realidades ali na tua frente, tu tem o Estado te cobrando, tu tem as famílias te cobrando, ou pior ainda, as famílias ausentes, porque quando a família está presente, ainda pelo menos tu consegue conversar com o pai e com a mãe, mas quando tu chama o pai e a mãe para entregar a avaliação e o pai e a mãe simplesmente não aparecem no decorrer do ano letivo, né, que é o que são as realidades que a gente se depara. E, geralmente quem vem, vocês sabem, vocês são professores, quem vem pegar a avaliação, os pais são os que não precisariam vir na escola, porque o filho está bem, né? É o pai aquele, claro, não é que precisa vir, mas aquela criança que precisaria ter a presença do responsável para a gente conversar, não aparece, né? Então, e aí tu tem ainda uma campanha na mídia difamatória em relação ao professor, né? Dizendo que a gente está lá pregando marxismo. Mas que marxismo, sabe? A grande mídia, né, Fernando Marco? Sabe, eu não sei se é grande mídia, se são as redes sociais, são redes de WhatsApp, não sei o que são, mas volta e meia pipoca uma história ou outra dessas. Mas não na média mídia. Não, na média mídia, graças a Deus, não, né? Ainda bem que estamos aqui, né, na resistência, né? Mas é uma coisa muito triste isso, porque se eu pudesse falar de Karl Marx para uma criança de 9 anos, ela entendesse, porque ela não entende nem quem é Monteiro Lobato, tu entende? Né? Eu passo as histórias ali no ano que vem, ele não se lembra quem é o Monteiro Lobato, que é uma coisa que para nós, né, para nossa realidade, para nós é uma coisa normal, porque a realidade é outra, né? E ali tu tem uma série de elementos que também as famílias agregadas,
pai preso, irmão preso, sabe? Situações de violência que se reproduzem dentro da sala de aula. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, graças a Deus, eu, pelo menos até agora, nesse período que eu estou na sala de aula, eu nunca tive nenhuma situação de violência em relação à minha pessoa. Talvez pela maneira que eu trato os alunos, que a gente conversa, que a gente compõe, que a gente combina, né, que faz as combinações. Mas eu já vi colegas, assim, super queridos, super legais, que foram agredidos por aluno que tinha problema, né? Às vezes até problemas psiquiátricos, etc. Então, é uma realidade muito dura e eu me sinto muito feliz de fazer parte desse mundo que é o mundo da educação, né? Foi um desafio muito grande. E aí, para finalizar, Rodrigo, a minha fala, eu estava numa audiência aí, direito de família, eu faço muito direito de família, né? Então, eu estava lá numa audiência, né? E aí, o pai e a mãe brigando, aquela coisa toda, e eu no meio ali, né? Tentando provar para o juiz que o meu cliente tinha razão, né? E, ao mesmo tempo, morrendo de saudade da bagunça da sala de aula das crianças, sabe? Porque era muito mais simples tu intermediar um problema numa sala de aula do que um problema num fórum, né? numa vara de família, por exemplo. E é isso aí. Tratar com 2 adultos é mais difícil que tratar com 40 crianças. Com certeza, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Tem que ter jeitinho. Eu não sei se eu seria capaz disso, não. Rodrigo não é jeitinho, na realidade, assim, ó. Fernando é militante contra a alienação parental há muitos anos, né, Fernando? Com certeza. Rodrigo, na realidade, quando tu entra na sala de aula, tu te depara com uma série de realidades. Então, tem uma aluna lá que foi abusada pelo avô, tem uma aluna lá que é maltratada pela mãe, tem um aluno que está vendendo bala de goma no sinal quando ele não está na sala de aula. E aí, uma vez uma aluna chegou para mim assim, professor, eu queria muito que tu fosse o meu pai. Eu disse, eu não posso ser teu pai. Mas uma coisa eu posso ser, eu posso ser tipo um irmão mais velho, entendeu? Então, tu começa a se sentir, assim, com uma obrigação. Eu estou morrendo de saudade deles agora, sabe? Estou morrendo do contato, do visual, de ver, de conversar, de trocar experiência, sabe? De perguntar. Então, eu acho que essa é a riqueza da educação e, como diria o nosso mestre Paulo Freire, muito mal falado. Comunista. Muito mal falado, por quem não conhece Paulo Freire, mas é um caminho de construção e a gente constrói isso no dia a dia na sala de aula. Não adianta tu vir com ideia pronta, não adianta tu vir com um currículo pronto. Tu tem o conteúdo que tu precisa passar, mas tem muita riqueza dentro de uma sala de aula que só quem é professor, graças a Deus, sabe dessa riqueza que existe na sala de aula. Tu me vem com essa fala comunista, eu vou te cortar a palavra, vou puxar um pedal, a gente volta com outro assunto para não voltar a falar desses assuntos comunistas de Paulo Freire. A gente vai para um breve intervalo e volta. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. No coração de Tramandaí, o Hotel Mares do Sul te aguarda de braços abertos. Aberto o ano inteiro, aguardamos você em sua viagem de lazer ou de negócios. Apartamentos confortáveis e completos, atendimento 24 horas, amplo estacionamento interno e um delicioso café da manhã te esperam. Sala de jogos, espaço kids, espaço de convivências e piscinas externa e térmica garantem o seu lazer. Conheça os nossos salões para reuniões, cursos e palestras. Comodidade, conforto e serviço personalizado com muito carinho você encontra no Hotel Mares do Sul. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local.
e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. De volta com a nossa Estação Hamburgo nesta quinta-feira, no oferecimento de Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Cortei a palavra do Fernando Marco no final do primeiro bloco, porque vinha ele falando desses comunistas, né? Paulo Freire, reparar, é sempre muito difícil conversar com o Fernando Marco, sempre carregado de ideologias comunistas. Ah, com certeza. Olha aqui, ó, eu não vou mostrar a marca do refri, tá? Mas é um refri, galera. O professor Fernando não tá bebendo bebida alcoólica, né? Com um copo. Parece cerveja. Olha aqui, ó, que eu ganhei da turma 51 de Gravataí, quando eu saí de Gravataí, para o melhor professor. Então, podem ver que é refri mesmo, não é cerveja, é uma Guaraná zero. Porque gordo tem que tomar coisa diet, entendeu? Todo mundo que toma esse negócio aí é gordo. Eu acho que você engorda, Fernando Marco. Ô, Gabriel, como professor, Gabriel, como é que tu tá enxergando esse momento aí? Como é que tu tá vendo? Algumas pessoas já dão o ano como perdido, o ano eleitoral perdido. A gente está recém em abril, né? Hoje é o dia 3.449 de 2020. Sim. Já, né? E não passa nunca 2020. Na verdade, no dia 1512 de abril já. E a gente tem um monte de tempo até o fim do ano, evidentemente. Mas a expectativa, não a que a gente espera realmente, mas a que a gente acredita como concreta, é de que as férias, esse período que não é férias escolar, que poderia ser chamado de férias, mas que algumas redes conseguem lidar de uma forma, alguns colégios conseguem ligar de uma forma. A gente sabe quantas redes públicas, por tudo que o Paulo e o Fernando já falaram, elas têm uma dificuldade maior de lidar, né? Com seus alunos que às vezes não têm uma mesa para fazer o seu tema escolar. Imagina um celular, uma internet de qualidade para assistir uma videoaula, né? Sendo que também o estado ou o município também tem dificuldade de prover essa tecnologia ao professor, né? Ontem eu vi a professora Ângela Maieski falando da sua dificuldade de limpar um pouco a memória do seu notebook, do seu computador, para que pudesse gravar as suas aulas, né? Para poder depois subir elas e transmitir aos seus alunos, né? Esse é um pouco desse molho, desse 2020 histriônico que a gente vive em vários e que a gente lembra muito de falar sobre esses reflexos no que tange a educação. Mas a gente tem aí milhões de gurizadinhas que estão esperando alguma coisa do seu futuro, né? Além do futuro cuidado pelos seres políticos e econômicos não está se mostrando promissor e ainda mais dificultado por esse momento, a gente tem a formação escolar, formação
didática desses alunos, pedagógica desses alunos que, como o Fernando Marco bem lembrou, grande parte deles vão se formando analfabetos funcionais, né, de lerem muito mal e dificilmente interpretarem bem um texto, uma conta, né, de criarem fórmulas matemáticas, de desenvolverem respostas para perguntas lógicas, né? Exato. A gente está vendo uma crise, pelo menos dos últimos anos, sem precedentes, né, em todos os sentidos. A crise de saúde sanitária e que afeta a educação. Isso até, na verdade, o que o Paulo e o Fernando falaram também sobre a situação, exatamente, nem preciso reforçar, porque, exato, a gente tem uma desigualdade social que leva a que tenham famílias, né, todas morando numa casa de 2 cômodos, por exemplo, sem acesso à internet, já causa uma desigualdade ao natural, né? Simplesmente pelo fato de não ter a escola aberta, né? E que, digo, a medida corretíssima, é a suspensão das aulas numa situação dessas. Inclusive, depois, quando se voltar ao comércio, embora já está se flexibilizando, e ainda é um assunto que também dá para ser debatido depois, mas ainda a escola, eu acho que ela tem que ser um dos últimos pontos a voltar, porque o exemplo de Novo Hamburgo são 30 mil entre alunos, professores, né, funcionários, circulando todos os dias nas escolas, né, indo da escola para sua casa, dentro da sala de aula aglomerado, porque não tem como ser diferente, tu não vai conseguir botar os alunos a 2 metros, 3 metros de distância. Os alunos pequenos, e o Fernando dá aula para crianças, né, de ensino fundamental e de educação infantil, né, eles precisam do contato, eles têm o contato entre eles com os professores e professoras. Então, é algo muito delicado que a educação está sofrendo aí, os alunos e toda a sociedade está sofrendo em função da pandemia. Ainda tem as indefinições, né, porque também não há uma definição federal do que fazer exatamente. A única coisa que saiu pela MP é a da flexibilização dos dias letivos, né? Ainda mantém as 800 horas obrigatórias, mas 200 dias letivos já tem uma certa flexibilização. Mas é isso. O que tu vai contar como horas? Como é que tu vai regulamentar, então, esse ensino ou à distância, ou trabalhos domiciliares? O que vai valer? Tá um limbo. Então, agora o Conselho Nacional de Educação está para emitir um parecer que, ao que me consta, não saiu ainda. O MEC, né, tá de braços amarrados, não tem, de mãos amarradas, de braços cruzados, como em várias coisas no governo, né? Acho que a saúde é o que tem funcionado melhor ali, já vai ter troca de ministro agora, mas outros setores muito lento, muito devagar, né, para se tomar atitudes quanto a isso. E aí o ponto que eu queria trazer, indo além do pedagógico, é a vida, é a sobrevivência mesmo das crianças, das famílias, né? A gente está vendo muitas campanhas, né, de voluntários para doação de alimentos e distribuição de alimentos, mas é algo que tem que ser maior, né? O poder público tem que assumir para si também essa responsabilidade, comprar a cesta básica se for o caso, né? Não só esperar doações, que tem que vir, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, doar, mas aonde não tem, o poder público tem que entrar. E mais agilidade na distribuição. Eu acho que isso é um ponto, né, também que é para ontem. As pessoas precisam comer, precisam se alimentar. Agora teve, né, uma lei, alteração na lei da FNDE, né, para autorizar, nesse caso de emergência, tu usar a verba da alimentação escolar para cestas básicas, que não podia até então. Né, o risco do gestor poder ser... Me parece que essa é uma medida interessante, né? Hein? Exatamente. Então, e agora é botar em prática, porque a gente distribuir. Sabe que muitas crianças, elas dependiam do café da manhã e do almoço servidos exatamente na escola, né? Isso exatamente. É muito comum, uma cidade como Novo Hamburgo, eu imagino como seja em Alvorada, ou lá no Mário Quintana, em Porto Alegre, né, Fernando? Às vezes a única refeição de mais qualidade que a criança faz é na escola, mais balanceada. Então, é uma situação que extrapola o pedagógico, que é importante o pedagógico, é importante a questão do ano letivo, né? Mas importante é a sobrevivência. E aí, agora a gente está num período
já vi várias comparações de especialistas, de médicos, é um período semelhante ao de uma guerra. É como se nós estivéssemos vivendo uma espécie de uma guerra mundial, né? Nós não vivemos, a segunda, a primeira guerra mundial, agora é como se fosse uma guerra mundial. Então, são medidas de guerra, né? Oi? Paulo Daniel estava na Primeira e na Segunda Guerra. Sim, ele tá. Sim. Parece que foi ele que matou o Franz Ferdinand. O Gabriel. Não, na verdade, eu morri em 1933. Eu não participei da Segunda Guerra. Tu inventou o ar-condicionado? Não foi? Sim. Eu e o Willis Carrier. Tem uma questão aí que o Gabriel está apontando, essa inércia ou essa omissão do governo federal, né? Principalmente personificada na pessoa do presidente da República. Então, é esse ponto que eu queria abordar. É inadmissível que nós tenhamos um presidente que está na contramão do mundo inteiro, né? E que, por si só, ele já tem todos os ingredientes, todos os pressupostos para sofrer um processo de impeachment, né? E, dentre esses, eu acho que o mais grave é o perigo de contágio, porque ainda não veio o resultado do exame dele em relação à Covid-19. Não se sabe se o presidente não está contaminado. Aquela fungada, aquela limpada na mão do nariz que ele deu, né, do ranho, e depois ele foi apertar a mão da senhora aquela, se ele está contaminado, ele já contaminou aquela mulher, a menos se ela tivesse algum frasco de álcool gel ali para passar na mão, né? E aí isso é mantido em sigilo, não se sabe se o Bolsonaro está ou não está com a Covid-19. Se ele tiver, a pena, isso não é eu que estou falando, isso é o Código Penal, é de 10 a 15 anos de prisão. Poderia ensejar, dentre as diversas outras questões que poderiam ensejar um impeachment ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa seria uma, que foi a questão de espalhar o Covid, espalhar uma bactéria, doença, até aqui, ó. Pois é. Disseminando agentes patogênicos, vírus, germes, bactérias, entre outros. A pena prevista no artigo 267 do Código Penal. Então, só aí, por Fernando. Isso aí... Fernando, só finalizando, Paulo Daniel. Aí tu pega figuras, um ministro da Educação como o Abraham Weintraub, mas onde é que me tiraram esse cara, tia, pelo amor de Deus? Mas qualquer pessoa, mesmo os 100 mil eleitores do Bolsonaro de Novo Hamburgo, tem que admitir que esse cara é um maluco, esse cara é um doido, né? Tu pega o agente dele lá, o cara que estava vinculado a ele, que me bota a ópera do Wagner e reproduz a fala do Goebbels, né? E muito me admira que os evangélicos apoiem um cara que tem uma pessoa dessa no governo, que tem esse discurso antissemita, tá? Sendo que a igreja evangélica adora os judeus. A igreja evangélica, meu Deus do céu, principalmente os neopentecostais, eu posso falar de cátedra porque eu vivi nesse meio quase que a minha vida inteira, sabe, em igreja evangélica. Então, assim, ó, e hoje não adianta, as pessoas não vão dar ouvidos a um especialista em educação, uma pessoa que tem 3 pós-graduação, sendo 2 na área de educação, né? Tenho 2 faculdades encaminhando uma 3ª em filosofia, né? As pessoas não me ouvem. Eu posso berrar, posso gritar, mas elas dão mais crédito àquela porcaria que alguém compartilhou no WhatsApp lá, de uma véia lá na Alemanha, chorando, reajam contra esses governadores corruptos. Agora a briga é contra os governadores. Até o Dória é comunista. Então, assim, pessoal tá louco. Não sou a favor que se discuta essa questão do presidente nesse momento, Fernando. Tua liberdade em expressar a tua visão, mas acho que não há que se falar em impeachment nesse momento. Acho que seria, dentro do golpe duro que todos nós estamos levando, um outro golpe, em que pese, né? Talvez ele tenha dado todos os motivos para isso, realmente. Mas essa tiazona lá da Alemanha foi presa, né? Foi presa no hospício, né? Não sei, Foi recolhida. Ela foi recolhida, ela tinha uma quantidade enorme de seguidores lá, e ela foi recolhida por agredir um policial na rua, por ter feito horrores, completamente desequilibrada, né? Eu acho injusto. Um evangélico essa semana passada, me mandou esse áudio. Aí eu enlouqueci. Eu mandei um monte de versículo bíblico para ele. Irmão, pelo amor de Deus, estou orando por ti. Eu sou instrumento de Deus na tua vida. O Espírito Santo precisa te tocar, sabe? Te dar sabedoria como deu sabedoria a Salomão. Pelo amor de Deus. Fala, Paulo. Eu li alguma coisa muito interessante essa semana sobre o impeachment, que é o seguinte: eu acho que não é o momento mesmo de fazer o impeachment, porque seria injusto, porque a gente não tem como sair de casa para comemorar, né? Eu acho isso muito ruim.
Né? Mas, em relação a essa, só para terminar essa questão do presidente, essa questão lá da limpada, se fosse o Paulo Daniel com esse narizinho aqui, eu dizer assim, nossa, contaminou Brasília. Né? Mas é o Bolsonaro. Então a questão é outra, né? É outra questão, não é finalizão comunista, né? É injusto isso, é uma barbaridade que fazem com as pessoas. Devia fazer mais disso aí, Paulo Daniel. Tu é bom, cara. Tu é muito bom, cara. Olha, né? Paulo Daniel devia estar fazendo a live de ontem. Não tenha sido o amigo lá de Farroupilha. Ô, Gabriel, como é que estão os teus colegas, hein? Os professores que tu defendes como presidente do sindicato, né? Como é que imagino que diariamente deva acender a vocês uma série de provocações, de questionamentos. Como vai ficar quando volta, como vai ser, como fica janeiro e fevereiro depois de aula? Até, assim, os professores, a maior parte dos que eu tenho contato, eles concordam com a situação de suspensão das aulas e mesmo ainda teve, não sei se vocês lembram, que quando a prefeita encaminhou o decreto, primeiro não era um decreto de emergência, né? Era um decreto que não declarava emergência, e aí as aulas seriam suspensas na segunda seguinte, né? Isso foi numa terça, se não me engano, seria na segunda seguinte. Aí, nesse meio tempo, ela decretou a emergência e não antecipou a suspensão das aulas, né? Porque daí tinha um caso praticamente confirmado, e eu não sei exatamente qual foi o motivo da emergência, que daí 2 dias depois ela decretou. E aí até os professores nos cobraram, né, uma atitude, nós questionamos a prefeita sobre isso, porque ela tinha dito, quando ela fez o primeiro decreto, que se fosse no caso de emergência, né, anteciparia, enfim, faria as medidas cabíveis de uma situação de emergência, e ela não antecipou a suspensão. E então foram 2 dias de aula ainda, antes da suspensão, em um decreto de emergência vigente já. E os professores, na grande parte, ficam apavorados, com razão, porque se você tem um decreto de emergência, quer dizer que eles têm mais informações do que estão divulgando, eles sabem de outras coisas. Então, o vírus está aí, quantas pessoas tem, não? E aí, então, de fato, os professores estão conscientes nessa situação da suspensão, né? Claro que daí tem as angústias do pós, né? O que vai acontecer depois? Como é que vai se contar isso? Tem que esperar muito do que vai vir, como eu disse antes, do Conselho Nacional, né? É ele que vai balizar as ações nos estados e municípios, né? E eu sei, a gente tem representante no Conselho Municipal de Educação também, que é da direção do sindicato, a Márcia, e aí também a gente tem conversado muito sobre isso. E o Conselho Municipal aqui, começou a furadeira. E o Conselho Municipal, isso é boicote, isso é essa extrema imprensa. E aí, então... E então o Conselho Municipal sei que está discutindo e está bem atento também, porque igual tudo tem que ser regulamentado pelos conselhos, né? Nada vai ser feito por fora disso. Então, é uma angústia, mas também o que a gente pede para os colegas? Também ter paciência, né? É uma situação que todos estão passando, é complicado para nós, para os pais, para as famílias, para todos. Então, paciência. É isso, eu digo, um passo de cada vez. A gente tem um bom diálogo com a secretária de Educação, a gente vai conversar, a gente vai lá para tentar resolver isso de forma conjunta, com o menor impacto possível, porque também ninguém quer professores e alunos sobrecarregados. Nem agora, na pandemia, com uma sobrecarga de videoaula e de tarefa em casa, seja lá o que for, que é o relato de muitos professores, né? Acho que o Paulo que tem feito isso, não sei como é que está a situação. Estão me ouvindo bem? Que tá... Sim. Estamos ouvindo a tua furadeira também. Estamos ouvindo tua furadeira também, mas estamos te ouvindo bem. Daqui do vizinho. Mas essa sobrecarga depois também, porque daí são 800 horas que tem que cumprir, e isso então vai fazer com que tu tenha que fazer tantas atividades complementares no contraturno. Então tem que se pensar em tudo. É qualidade de vida, né? Para ter qualidade de trabalho, né? É ponderar. Deixa eu fazer uma provocação para vocês três, começando pelo Gabriel, que é representante sindical aqui, né? Quando a ideia foi convidar vocês especialmente para esse debate, não foi a gente fazer um debate exatamente técnico a respeito da pauta, não teríamos ouvido
talvez a autoridade, junto com o Gabriel, a autoridade do município ou do governo do estado, né, ou do CREA, mas um debate com educadores, né, que são profundamente próximos dos seus alunos e queridos dos alunos, como eu sei que vocês três são, sei que os alunos do Paulo Daniel amam ele até hoje, acho que é tipo síndrome de Estocolmo, coisa do tipo, assim, os alunos do Fernando Marco igualmente, então eu sei que vocês três são extremamente identificados com seus alunos, assim, tem um carinho, uma relação muito próxima, assim, de muito respeito, de muito carinho com eles, né? Então, o debate foi muito dessa ausência recíproca, né, de ambos, assim. Mas eu também não posso deixar de provocá-los. Os três são também, além de suas funções da iniciativa privada, são também funcionários públicos, né? O que a gente vem vindo dessa desconstrução que tu levantou bem, que é feito contra a classe, muitas vezes, contra a educação, ou contra professores, exatamente. A gente vem recentemente tido isso por parte de comerciantes, de empresários que tiveram a obrigação de fechar seus negócios, essa discussão em torno dos salários dos políticos, né? Que deviam abrir mão, tem que baixar tanto, não sei o quê. E alguns fizeram essas medidas, sensacionalistas ou não, demagógicas ou legítimas, enfim. A gente tem visto alguns políticos realmente fazerem isso. O que eu tenho visto nos últimos dias crescente é um questionamento provocativo, evidentemente, nas redes, em torno dos funcionários públicos, são os primeiros a irem para casa com a garantia dos seus salários ao final do mês, tanto quanto, por exemplo, o governo do estado consiga pagar, evidentemente, né? Ou da forma como ele faz, mas de fato ele acaba por honrar depois de um período. Como vocês, não sei se vocês leram isso nos últimos dias mais crescente, ou se a bolha de vocês não permite chegar a isso aí, Fernando Marco. Mas essas provocações em torno de pessoas que... Desculpa, deu uma cortada ali, Repete a pergunta. Que tem até uma inveja de vocês, talvez, de que, puxa vida, eu estou cometendo meu negócio aqui, não estou podendo trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas? E os caras lá estão em casa e vão receber seu salário no final do mês, né? Sim, na realidade, assim, a gente está em casa por uma situação, né, imposta, a gente não está em casa por nossa vontade, e inclusive continuando trabalhando, porque o planejamento continua sendo feito. A única diferença é que eu não estou me dirigindo até a escola onde eu trabalho, né? Em que pese o fato de segunda-feira eu ter levado 6 cestas básicas lá para uma escola lá de Alvorada, tá? Então a gente está sempre conectado com a realidade da comunidade que a gente está inserido. Esse é um ponto, tá? Agora, o outro ponto é o seguinte, de novo, falta presença do governo, falta presença do mandatário da nação, falta presença de políticas específicas em relação, inclusive, ao pessoal que está parado, né? Inclusive aos empresários. Então, assim, eles estão indo para a TV também chorando e extremamente legitimados pela situação, tá? Então, aí a gente precisa ter um acordo nacional, que eu acho que com esse presidente que está aí vai ser impossível, porque o presidente ele é hábil somente em semear a discórdia e em colocar os grupos brigando entre si, né? Então, esse é um ponto. E, inclusive, em relação ao servidor público, tá? Que daqui a pouco vão nos cobrar essa conta. Gabriel e Paulo Daniel vão nos cobrar, porque vocês fazem a coisa toda. E a gente, de uma maneira ou de outra, está inserido no contexto da comunidade que a gente está lá dando aula, tá? A cabeça não para, tu está sempre pensando nos alunos, né? Mas a diferença é que eu não estou saindo de casa. Não faz diferença nenhuma. Até porque daqui a pouco a gente pode voltar para a sala de aula e daqui a pouco a gente pode ter que encarar uma sala de aula, né? Talvez demore, mas a gente fica nessa incerteza, tá? Eu acho que falta governo, tá? E a questão dos empresários também. Não adianta entrar nessa balela, não. As pessoas têm que se reinventar. Eu quero ver tu falar para um cara que tem um boteco, que vende ovo curtido, e vende um aperitivozinho, e vende um lanchezinho ali, né, um botequim, dizer para ele se reinventar e levar o aperitivo, levar o produto dele lá na casa do cara que ele serve no bar. Então, precisa de política pública. Tem dinheiro para isso? Tem, porque o governo não tem dinheiro, né? Aí, o ponto que a gente sempre toca é o ponto que ninguém fala, e nesse momento
a gente precisava seguir o exemplo da Argentina, que é a taxação das grandes fortunas. A Argentina tomou esse passo, vai ser aprovado pela Câmara lá, pelo Congresso, não sei, sabe? Mas o presidente tomou essa iniciativa, que o nosso presidente, infelizmente, ele jamais tomaria uma iniciativa dessa. Pode ser uma saída. Bueno, eu tenho alguns pontos a levantar a respeito disso. Primeiro, o seguinte, a questão das empresas. Sim, realmente é um problema, a gente reconhece, a gente não tem nunca essa coisa, não, mas não, para o empresário está sendo um problema imenso. Aqui na minha vila, aqui em Ivoti, fechou um ateliê que prestava serviço a uma grande empresa. São 45 pessoas demitidas essa semana, no meio desse caos. Essa gente vai viver de quê? Né? É essa a questão que a gente levanta. Mas eu também levanto uma outra questão. As escolas são as maiores empresas, geralmente, dos seus bairros. O maior conglomerado de pessoas. Nós somos, quando quem é professor está em sala de aula, os funcionários dessas empresas. Tá? Então, essa empresa está fechada, todo o seu público está em casa e os servidores estão em casa tentando, aí sim, como o Fernando falou, se reinventar. Mas aí o ponto crucial que eu levanto. Sempre o alvo é o servidor público. Não sei se é por inveja ou qual é que é a questão, Rodrigo. Mas o que não se levanta? Se entregou R$1 trilhão na última semana para quem? Para os bancos. Os bancos estão recebendo na casa dos trilhões. Nós somos 250, 210 milhões de brasileiros, enfim. Vamos arredondar isso para 210 milhões de brasileiros. Isso dava para manter cada um dos cidadãos brasileiros, tá, durante toda a quarentena, com uma cesta básica, com uma coisa. Isso ninguém levanta. Quem é que vão levantar? Ah, o professor, o fulano e tal. Vocês querem saber o que acontece com o Estado mínimo? Acontece o que está acontecendo agora, com os servidores da saúde sendo os primeiros a morrer. Por quê? Porque eles não têm EPI, cara. Eles não têm luva, eles não têm máscara. Onde é que a corda do Estado mínimo estoura sempre? Não é no Roberto Justus, não é no velho da van. A corda estoura no servidor da ponta. É no servidor da ponta, é no técnico de enfermagem, é na recepção do postinho, é no raio do professor que vai voltar para a sala de aula com uma turma com 30 alunos e que não sabe o que vai fazer para conseguir se algum deles ficar doente. É isso. Então, assim, vamos começar a repensar a lógica dessas questões, que é sempre bater no servidor público. Ah, que tem regalias. Cara, eu gostaria que todo cidadão brasileiro tivesse, por exemplo, estabilidade. Sabe por que o servidor brasileiro não tem estabilidade da iniciativa pública? Por causa de um negócio chamado FGTS. A ditadura militar retirou a estabilidade no trabalho e colocou um raio no FGTS. Então, vamos começar a medir essas questões. Ô Paulo. Oi. Deu uma cortada na tua fala, Paulo. Fala de novo, por favor. Eu não sei se só para mim... Não, a gente ouviu bem aqui, Rodrigo. Deu para ouvir. A minha internet aqui tá meio ruim, gente. Desculpa, eu acho que foi por causa da Gana que eu fiz agora. O lance para mim aqui não cortou nada. Essa fala final, Paulo. Não, é que... Então, como eu dizia, o seguinte, que as pessoas batem no servidor público e diz que... Oi? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Rodrigo, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Ok, então vamos retornar aí. O que eu dizia é o seguinte, que nós temos uma bateção feroz no servidor público, que tem regalias. Cara, tem estabilidade. Eu gostaria que todo servidor da iniciativa privada também tivesse estabilidade, por exemplo. E aí as pessoas não perguntam por que não tem. Porque eles tinham. Durante a ditadura militar, se retira a estabilidade por tempo de serviço e se coloca o fundo de garantia por tempo de serviço. Isso ninguém fala. Então, assim, gente, eu acho que tem que ir na raiz da coisa, além dessa malhação de Judas o tempo inteiro com o servidor público. A meritocracia. Gente, cada um de nós passou por um concurso. Se tem maior meritocracia do que tu passar por uma prova, mas aí tem que avaliar. Eu tenho 3 anos. Na verdade, eu tive 6 anos de avaliação em Novo Hamburgo, porque eu entrei em 94 num concurso, eu tive 3 anos de avaliação,
E depois eu entrei em 2011 novamente, eu fiz um outro concurso e tive mais 3. Eu tive 6 anos dos 25 anos que eu tenho de prefeitura sendo avaliado o meu desempenho. Então, eu acho que tem que se ir mais, não se pensar tanto com o estômago, mas com isso que a gente tem entre as orelhas, no caso das minhas 2 grandíssimas orelhas. Né, gente? Eu fico muito bravo com essas coisas. Gabriel. Associado a isso que o Paulo falou sobre a instabilidade, o FGTS, não tinha esse barulho nas falas de vocês agora. Eu acho que aqui, ó. Aí, é um espião que quando eu vou falar, ó. E aí, Gabriel? Bom, aproveitar aqui a calma agora. Existe a avaliação do estágio probatório, que o Paulo falou, mas mesmo depois do estágio probatório, tem os mitos que dizem que o servidor nunca pode ser demitido ou exonerado. Mas mesmo depois do estágio probatório, se cometer uma falta grave, ele vai ser... vai passar por um processo administrativo, aí a arma do crime. Ele vai passar por um processo administrativo, uma sindicância, e pode ser que a punição seja pela exoneração, se a falta que ele cometeu foi muito grave. Então não tem essa assim, dizer, o servidor pode fazer o que quer, ele está bem seguro, não sei o quê. Não, ele está sujeito, mais ainda até, e aí o Fernando é do direito também, né? Melhor do que eu sabe, o servidor público ele tem que seguir as leis de uma forma, todos têm que seguir as leis, mas para o servidor público, assim, o que não está na lei ele não pode fazer, né? É diferente dos outros, pro que não é servidor público é o contrário, né? A lei diz o que tu não pode fazer, mas o servidor não, ele tem que fazer o que está estritamente regrado. Então a gente é muito limitado pela lei. Pode ser que seja uma questão de a inveja pela estabilidade, enfim, pode ser vários, ou desinformação, porque se tem uma ideia ainda, talvez, daquela coisa do servidor público de antes da Constituição de 88, quando não tinha concurso público, quando era por indicação, quando, né, todos os servidores, ainda existem os CCs, que é, né, cargos em comissão, mas todos os servidores eram de alguma forma indicados, né, e entravam não exatamente por concurso público, não era uma exigência. E então tu tinha esses, vamos dizer, cabides, penduricalhos, chame como quiser, mas desde 88, quando tem a nova Constituição, é tudo por concurso público. O concurso público tem que ser feito por uma banca idônea, né? Todos devem ter igualdade de condições para competir, para concorrer, para entrar nas vagas. Hoje, se for fazer um balanço dos quadros do serviço público, todos têm servidores a menos do que precisa, né? Em todas as esferas, praticamente, em todas as secretarias, se for ver, o quadro precisaria de 10%, 20% a mais do que tem, porque já não tem em função desses cortes de gasto. Então, e hoje, com a pandemia e com todo esse pânico, esse perigo, né? Quem está dando a cara a tapa, em grande parte, são servidores públicos, né? Tem também da iniciativa privada, dos hospitais e tal, mas os técnicos de enfermagem, médicos públicos, é o policial público, é o assistente administrativo que vai lá entrega esta básica, né? Que nem eu via em vários municípios, que daí, né, pega os funcionários e não, está lá seguro. Não está lá na rua, está fazendo trabalho. Quem trabalha com manutenção, o pessoal da Comusa, das obras, não para, tem que arrumar, estourou o cano, tem que arrumar, então vai para a rua, né? Então, assim, é muita desinformação e acaba gerando essa ideia de que servidores públicos é algo que descartável, enfim, mas não, é vital, fundamental, e eu espero, né, que aí são aquelas esperanças que a gente tem, né? Tem muita gente que olha a pandemia assim, que coisa linda, estamos reinventando. Não, mas eu espero que para essa parte do reconhecimento dos servidores públicos melhore. A pessoa que vá lá na unidade de saúde, que vá para o hospital, que precisa ser atendida, pensar e dizer: eu estou aqui porque existe um SUS, porque existe um funcionário público, porque existe uma estrutura de serviço público que tá me assistindo. E a escola vai ter que depois, quando a pandemia chegar
quando acabar, não digo, mas quando tiver numa situação que dê para voltar às aulas, o professor vai voltar, vai ter que recuperar essas horas, vai ter que garantir o ano letivo, vai estar trabalhando ainda hoje, muitos já estão trabalhando, vão trabalhar o dobro quando voltar. Então, não dá para pensar que, não, o que a gente está fazendo hoje é necessário para garantir que o vírus não se espalhe, e os servidores públicos que estão lutando, que seguem lutando para barrar a expansão do coronavírus. Senhores, adorei conversar com vocês hoje, adorei provocá-los também para assuntos divertidos, curiosos e assuntos sérios também, tal como a gente sempre faz no nosso Estação Hamburgo, vocês ilustram muito isso. Ô Gabriel, que bom poder contar contigo nesse momento e parabéns pelo teu trabalho à frente da tua classe. Obrigado pela tua presença na nossa estação hoje. Teu ponto final, por favor. Obrigado. Primeiro, feliz de participar, assuntos, né, importantes, e de rever os amigos todos, o Fernando, o Paulo, o Rodrigo também, que conheci no final do ano passado, mas mais, né, nas participações ali, mas os amigos aí que fazia tempo que não via, que quando acabar a pandemia vamos todos nos abraçar e chorar abraçados. Com certeza. De alegria, espero, né? Apesar que estar com o Paulo Daniel é sempre... sempre uma alegria, Paulo Daniel. É sempre uma alegria. Apesar de que estar contigo é sempre uma alegria. Ô, Paulo, teu ponto final, Paulo. Meu ponto final é o seguinte, gente. Eu sou vizinho do Gabriel, eu não contei para vocês, tá? Mas eu estava aí trabalhando um bocadinho, tá bom? Cara, foi muito engraçado isso, porque essa furadeira tá realmente aqui de baixo, porque aqui... Não tá, não! Onde tá todo mundo, né? Onde estão todas as coisas. Estava boicotando o Gabriel. Na verdade foi um boicote. Ele tem inveja de mim, tem inveja desde a Unicinos lá, porque eu sempre tive o nariz menor. Olha aí. É uma tentativa ingrata de desestabilização do Paulo Daniel. A gente conhece as retóricas aí de debate com o Paulo Daniel. Ô, Paulo, gente, bom demais, tá? Gente, meu ponto final é: fiquem em casa, não escutem o presidente, ouçam os técnicos de saúde, eles entendem de saúde, por favor, né? Vamos nos cuidar para que depois disso tudo, realmente, como o Gabriel falou, a gente possa se abraçar, não só nós, quanto os nossos alunos, que às vezes as pessoas acham que é demagogia. Não, cara, a gente morre de saudade, porque tá dentro de uma sala de aula é operar milagres, velho. É um troço incrível. No momento que tu tá ali trabalhando e tu percebe que os teus alunos compreenderam, cresceram como seres humanos e te fizeram maior, isso é indescritível. É um momento quase que religioso, tá? Um beijo para vocês e fiquem bem. Ô, Fernando. Oi. Eu dei uma escapadinha ali para fazer Agora, antes da teu ponto final... Meu ponto final rapidinho aqui, ó. A gente teve aula aqui, o Nando e a Nando, os gêmeos, os fofuchos, estão com 9 anos, e eles ficaram comigo durante 3 semanas. Agora, essa semana, eles foram para casa da mãe, né, em Novo Hamburgo. Então, quando eles estavam aqui, a gente fez uma série de atividades aqui. A aula continua, filho de professor, né? E eu pedi para o Nando e para a Nanda fazerem um desenho sobre o Covid-19. Então, esse aqui é o desenho da Nanda, tá? Olha que coisa mais linda. Então, o mundo aqui, a Terra com uma máscara, tá? Então dá para enxergar bem. E aqui todo mundo se prevenindo bem, mas dá para entender. Agora sim, prevenindo com álcool gel ali, ó, tá? Beleza. E esse é o desenho do Nando. Tá aqui o coronavírus e na época tá ali, ó. 43 mil eu já matei. Sobe um pouco. Tá? E uma pessoa morta ali, ó. Vocês viram ali? Entendeu? Esse é o desenho do Nando. Então os desenhos do Nando e da Nanda aqui, a gente trabalhando, né? Essa atividade eu também fiz com os alunos, né? Eles não conseguiram postar ainda os desenhos que eles fizeram em casa, mas com certeza vai ter muita coisa legal lá. Um abraço para todo mundo, para esse povo lindo, maravilhoso de Novo Hamburgo, um abraço. Eu que sou nativo de Novo Hamburgo, estou muito feliz aqui em Porto Alegre, mas sinto muita saudade da terra natal. Cuidem-se e muito álcool gel, muito cuidado, não vão para a rua, não vão atrás de ninguém, muito menos do presidente. Um abraço. Hein, Fernando? Esse povo lindo de Novo Hamburgo. De Voti não é tão lindo assim. Um de Voti, pelo menos, a gente sabe que não adianta. Senhores, agradecendo demais a presença de vocês, mas sobretudo o carinho da nossa audiência, a gente se despede. Voltamos amanhã a partir das 21 horas.
ainda não ao vivo, né? Mas a partir das 21 horas com vocês. Até lá. Um abraço.